Muito bem, vamos agora para uma aula maravilhosa de matemática. Estamos agora à distância devido a essa pandemia que nos deixou longe, mas não vamos ficar sem aprender matemática, beleza? Estou com saudades de vocês, deixo aqui já de início um beijo a todos, logo nos veremos de novo. E enquanto isso, vamos estudando, cara, não desanimem, firme aí no nosso treino. Se você tiver um tempinho a mais, é legal você encaixar aí uns estudos de matemática básica também, isso vai te ajudar bastante no decorrer do ano. Não desanima, foca nesse período aí, estuda bastante e a gente está aqui com vocês para te ajudar, beleza? Se você precisar de qualquer ajuda, eu estou sempre à disposição de vocês. Aqui do lado tem aqui as minhas redes sociais, fique à vontade para me procurar. E vamos então para o nosso módulo 4. A gente já chegou a fazer algumas coisinhas desse módulo 4 quando a gente estava falando sobre fatoração. A gente fez esse fator comum em evidência e começamos por ele. Hoje vamos retomar. A gente tem que, numa expressão numérica, colocar em cada uma dessas parcelas os fatores comuns em evidência. Olha que belezinha. Eu tenho aqui a elevado à quinta, eu tenho a elevado à quarta e eu tenho a elevado ao cubo. Se eu lembrar da definição de potenciação, a elevado à quinta eu tenho 5 fatores a elevado à quarta eu tenho 4 fatores a, e a elevado ao cubo eu tenho 3 fatores a. Então eu tenho fatores em comum para essas 3 parcelas da minha expressão. Eu vou pegar esse fator comum, que é o a ao cubo, e vou colocar ele em evidência, ou seja, eu vou colocar ele lá na frente e multiplicando essa soma. Isso vai dar para mim a propriedade da distributividade. A gente, na verdade, o que faz quando coloca o fator comum em evidência é o caminho contrário da distributividade. Se você quiser saber se acertou essa parte da fatoração, faz a distributiva desse a ao cubo vezes a quadrado dá a quinta, a ao cubo vezes a quarta, e a ao cubo vezes 1, a ao cubo. Olha que beleza, você acertou o exercício 1. Vamos para o 2, que é um pouquinho mais difícil porque a expressão era um pouco maior. Mas é fácil a gente identificar quais são os fatores comuns em cada uma dessas parcelas. A gente tem na primeira 2, na segunda tem 2 também, não está aparecendo aqui porque ele está multiplicado com o 3. Mas eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 igual a 6. Eu tenho 2 aqui também, multiplicado pelo menos 2. Atenção no sinal aqui, hein? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Eu posso pôr esse 2 em evidência, mas não é só ele, eu tenho também x, eu tenho y, eu tenho z em todas as parcelas, tá bom? E aí, colocando em evidência o 2xyz, vai sobrar na primeira x² e y. Como é que eu sei isso? Ó, eu tenho 3 fatores x, coloquei um deles em evidência, sobraram 2. Eu tenho 2 fatores y, coloquei um dele em evidência, sobrou 1. E eu tenho um fator z, coloquei ele em evidência, não sobrou nada. Aí você fala, professor, põe o 0. Cuidado com isso, não coloca o 0. Se você multiplica por 0, essa parcela desaparece. Lembra sempre que se não tem nada, você coloca o 1, que nem a gente fez no item anterior, na hora que eu coloquei o a ao cubo em evidência. Sobrou aqui na última parcela o 1 e não o 0, tá bom? Toma muito cuidado com isso, é um erro muito comum de acontecer, principalmente nesse começo. A hora que a gente ganhar tempo, ganhar prática nisso, você vai acertar e não vai mais ter problema. Fique tranquilo que você pega isso numa boa. Tá legal? Na segunda parcela eu coloquei o 2xy, sobrou aqui o 3xy²z. Eu tinha 3y, fatores y, agora tenho 2. Tinha 6, que é 3 vezes 2, sobrou só o 3 aqui. Tinha 2 fatores x, ficou só 1. E 2 fatores z, ficou só 1 também. Na última parcela era 2 vezes menos 2, olha o menos 2 aparecendo aqui. O x e o y está aqui em evidência e o z² foi o que sobrou quando eu tirei um dos 3 z que tinha aqui. Tá bom? Aí você pode até falar assim, professor, mas aqui eu tenho 2xyz, eu vou distribuir ele para todas as parcelas, né? Esse 2xyz que está aqui na frente, ele faz parte de cada uma dessas parcelas, é o tal do chuveirinho, é distributiva.
uma das propriedades importantíssimas da matemática, que mistura uma multiplicação com uma soma. Por isso, a necessidade do parênteses, para indicar que esse 2xyz está multiplicando toda a expressão e não só a primeira parcela, tá bom? Fica atento nisso, essas regrinhas são extremamente importantes para você não errar o exercício, tá bom? Vamos então para o nosso terceiro, que aí subiu um pouco o nível, né? Agora a gente vai falar de uma fatoração que se chama agrupamento. Essa fatoração do agrupamento é um fator comum duas vezes. Eu vou nessas duas primeiras parcelas, x ao cubo e x quadrado, colocar o x quadrado em evidência. E nas duas últimas parcelas eu vou pôr o menos 3 em evidência. Por que o menos 3? Agora eu te digo o seguinte. Quando eu coloquei o x quadrado em evidência para as duas primeiras, sobrou na primeira o x. Repara que eu tinha 3 fatores x, coloquei 2 em evidência, sobrou 1. Eu tinha 2 fatores x, coloquei os 2 em evidência, sobrou o número 1 aqui. X ao cubo menos x quadrado virou x quadrado vezes x menos 1. Então é legal que eu faça aparecer esse x menos 1 também nas duas últimas parcelas, para conseguir fatorar depois de novo, fazer mais uma vez o fator comum em evidência. Então, colocando o menos 3 em evidência, vai aparecer para mim aqui, ó, menos 3 vezes x, que dá um menos 3x. Menos 3 vezes menos 1, lembra da regrinha dos sinais, menos com menos dá mais. Fica muito atento nesses sinais, hein, pessoal? É importante e é um erro comum. Às vezes, quando você erra um exercício, é legal você passar conferindo os sinais, vendo se você não errou nenhuma continha sem querer e obviamente, achando o erro, você vai conseguir acertar. Então, agora, tendo essa expressão, a fatoração que a gente vai fazer para passar para a próxima etapa é novamente um fator comum em evidência. Eu vou colocar o x menos 1 em evidência para essas duas parcelas. Eu tenho x quadrado vezes x menos 1. Menos 3 vezes x menos 1. Colocando x menos 1 em evidência, sobra aqui, ó, x quadrado menos 3. Olha que bonito que ficou. Ficou legal, ficou tranquilo, você entendeu e vamos para o 2. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Se antes eu fiz a fatoração, agora eu vou fazer o desenvolvimento, eu vou expandir o produto notável. Eu tenho essa expressão na forma fatorada, porque eu tenho aqui um produto de dois fatores, uma soma e uma diferença. E interessante que essa soma e essa diferença são dos mesmos números, é A mais B e A menos B. Quando eu multiplico isso, se você fizer pela distributiva, você vai achar A vezes A quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. E B vezes menos B, positivo com negativo, vai dar menos B quadrado, tá legal? Olha só agora o que acontece. Eu tenho menos AB e mais AB. Cancelou, cancelou, sobrou só A quadrado menos B quadrado. Essa é a famosa diferença de quadrados. A gente vai fazer muito a fatoração da diferença de quadrados para um produto da soma pela diferença. Muitas vezes a gente vai usar o produto da soma pela diferença para chegar numa diferença de quadrados. Isso vai ser importante na hora que a gente estiver falando de racionalização. É o último exercício dessa aula. A gente vai usar isso para fazer uma racionalização. Se eu tiver uma soma no meu denominador e um deles, o A ou o B, for um número irracional, for uma raiz de um número estranho, raiz de 7, raiz de 3, raiz de 2, meu Deus, o que eu faço? Racionaliza. E para racionalizar, você vai precisar dessa expressãozinha aqui. Ela é muito importante, é muito útil para você. E você vai usar ela o ano inteiro, beleza? Vai usar essa expressão o ano inteiro. Então é legal você treinar bastante ela. Tanto o desenvolvimento do produto notável pro A quadrado menos B quadrado, quanto a fatoração da diferença de quadrados pro produto da soma pela diferença. E como é que você vai identificar isso? Olha só, nessa expressão, eu tenho x mais 2 e x menos 2. Eu tenho A mais B, A menos B. Trocando o A por x e o B por 2, eu tenho agora essa nova expressão. Vamos direto para a formulinha. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o 4.
Tá tranquilo, não tá? Fala pra mim. Se você não entendeu, eu vou estar numa live daqui a pouquinho com vocês e eu quero ouvir todas as suas dúvidas. Eu quero que você me diga cada coisa que você não entendeu pra gente poder evoluir junto, tá bom? Vamos então pro próximo. Agora complicou um pouquinho. Por que complicou um pouco? Ao invés de ter só um elemento aqui, o A, o X, eu tenho 2M. Na hora que eu for elevar ao quadrado, que nem eu fiz aqui x ao quadrado, quem eu vou elevar ao quadrado vai ser o 2m, ou seja, o 2 e o m. 2m ao quadrado é 2m vezes 2m. 2 com 2 dá 4, m com m dá m quadrado. E aí o 3 ficou tranquilo que vai dar 9. Tá bom, pessoal? É treino. Tem que treinar tanto a fatoração quanto a expansão. Se você decorar essa formulinha, vai ser muito útil para você, essa formulinha que está aqui do lado, né? Está aqui aparecendo aqui, ou aqui, eu acho que está aqui, tá? Decora essa formulinha, treina esse desenvolvimento, tanto de cá para lá, quanto de lá para cá, de um lado para o outro, do outro para um. Tem que treinar, tem que estar com essa formulinha na ponta da língua, você tem que saber dela para o desenvolvimento do nosso ano. Ela é uma técnica muito importante. Essa técnica, inclusive, costuma aparecer puramente no vestibular. Teve questão, se eu não me engano, no ano passado, no retrasado, a questão na ESPM, questão na GV de alguns anos atrás, questão na FUVEST, que já trabalhou diretamente com esse assunto, e sem falar nas outras que você usa ela durante a resolução de um exercício. Olha o que ele deu pra gente aqui, ó, uma diferença de 2 quadrados. Se a gente usar essa fórmula que a gente viu aqui, a quadrado menos b quadrado vira um produto da soma pela diferença. Vamos usar ela aqui, ó. Eu tenho a ao quadrado. O a agora vai ser 5.745. Eu tenho b ao quadrado. O b agora vai ser 5.740. Ele quer saber a soma dos algarismos de m. Óbvio que você não vai fazer essa conta. É óbvio que você não vai elevar ao quadrado um, elevar ao quadrado outro e depois subtrair os dois. Você vai, obviamente, usar a fatoração. Eu vou escrever ele como produto da soma pela diferença. E aí a soma dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas é uma soma, tá? É só somar esses dois, vai dar 11.485. E a subtração aqui ficou tranquila, né? Que é só subtrair os dois, é 5 a diferença entre eles, ou seja, 11.485 vezes 5. Tá legal? Fazendo essa multiplicação, 57.425 é o resultado. Agora ele pediu pra gente a soma dos algarismos. Se eu somar 5 mais 7 dá 12, 12 mais 4, 16, 18 com 5 dá, letra B, 23. Tá legal? Fala pra mim aí, você tá entendendo? Tá conseguindo acompanhar? Me avisa na nossa live daqui a pouquinho como é que tá rolando aí, tá bom? Olha só agora esse exercício número 4, ele pede pra gente fazer uma simplificação. Eu vou ter que mexer com essa expressão horrorosa inicialmente para fazer aparecer algo mais bonito. Olha aqui nas alternativas, todas elas com A e B, a exceção é claro da primeira que é 1, mas todas elas com A e B, então eu vou ter que mexer nessa equação para simplificar ela. Ele diz para a gente desde o início a condição de existência, claro, o denominador não pode ser zero, então como é que a gente vai fazer? Perceba aqui que na primeira fração eu tenho A mais B. Embaixo, no denominador, eu tenho A quadrado menos AB. Como é que é A quadrado menos AB? Se eu colocar o A em evidência, fica A vezes A menos B. Olha que belezinha. E aqui em cima, coloca quem em evidência? O AB. A quadrado é 2 fatores A vezes B. AB quadrado. Ou seja, eu tenho A e B nas duas. Coloco o AB em evidência, vai sobrar A menos B. Olha que beleza, tem A menos B em cima, tem A menos B embaixo. E nesse denominador, o que dá para você pôr em evidência? Dá para pôr A quadrado? Não, porque não tem aqui. Dá para pôr o B, né? E aí? Olha só o que vai aparecer. A mais B copiou, aqui embaixo colocou o A em evidência, ficou A menos B, como já tínhamos adiantado. A quadrado B menos AB quadrado virou AB vezes A menos B. Tudo bem?
E aqui embaixo, colocando bem em evidência, sobrou a quadrado menos b quadrado. Quem que é a quadrado menos b quadrado? Hã? Volta uns slides para trás aí que você vai saber quem é a quadrado menos b quadrado. É a mais b vezes a menos b. Simplifica aqui, ó, a mais b com a mais b, a menos b com a menos b e o a com o a. Tudo bem? O b com o b sobrou 1 sobre a menos b. 1 sobre a menos b é a nossa letra B, resposta do exercício 4 da FATEC. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se não, vamos fechar aqui com o exercício da FUVEST, que é aquele que eu disse para vocês da racionalização. Eu tenho aqui uma fração e no meu denominador eu tenho um número irracional. Só que se eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, na hora que eu distribuo esse raiz de 2 para essa subtração, ele vai aparecer nessa segunda parcela, ele vai aparecer aqui um número irracional. Então não resolve o meu problema. Como que eu tenho que fazer? Eu preciso de alguma expressão que transforme uma subtração em alguma coisa que tenha os 2 ao quadrado. Qual que é essa? A gente está falando dela o tempo todo, é o a quadrado menos b quadrado. Eu tenho aqui uma subtração, para fazer aparecer essa expressão eu preciso da soma. Tem a subtração, preciso da soma. Multipliquei embaixo, aqui ó, a menos b, a mais b. A mais b, a menos b. Eu tenho quem eu queria. Só que lembra que tem que sempre multiplicar em cima e embaixo. Essa fração que eu coloquei nova aqui, ela vale quanto? Vale 1. Não vale 1? É uma divisão de um número igual por ele mesmo, do número por ele mesmo, óbvio, 2 números iguais, na divisão dá 1. Então, olha como fica o nosso denominador. Quem que é esse cara aqui, ó? O 2. O 2 é o quadrado do raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Lembra da regrinha da raiz que a gente já viu há algumas semanas atrás. E o 1 ao quadrado vai dar 1. 2 menos 1 deu 1, resolvido o meu problema. Na linha de cima, faz a distributiva. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos raiz de 2 com raiz de 2 vai dar menos raiz de 2 ao quadrado, que é esse menos 2 que está aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado, cancelou, e sobrou só o menos 2. E menos raiz de 2 vezes 1 deu menos raiz de 2. Fazendo essa conta, corto 2 com 2, 2 raiz de 2 menos raiz de 2 dá 1 raiz de 2, que é a nossa resposta, letra A de acabou a primeira parte. Não vai embora, temos ainda mais uma parte para a gente trabalhar aqui, que é o nosso módulo 5. Com ele a gente encerra a nossa parte de álgebra e vai em seguida para geometria, só que aí a gente deixa para depois, tá bom? Vamos falar agora a nossa última parte de álgebra, que é a expansão dos produtos notáveis. O que a gente fez até o módulo anterior era fazer a expansão do produto notável. Agora a gente vai fazer a fatoração e a expansão. Vamos falar de dois caras aqui, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. São os chamados quadrados perfeitos, tá bom? Eu tenho aqui o quadrado de alguma coisa e o quadrado de alguma coisa. Isso vai ser muito útil para a gente ao longo do ano também. Tem que ficar atento nessa formulinha, a gente vai usar lá na geometria analítica, a gente vai usar na álgebra, a gente vai usar em matriz, a gente usa ela pra caramba, então tem que ficar atento nela. Na trigonometria ela dá resultados importantíssimos. Você vai ver isso com o Fagundes, lá na frente 2, se eu não me engano, fala dessa formulinha na trigonometria também. Tem que saber essa fórmula, tem que estar craque nela. Então treina, faz a expansão, vai de um lado para o outro, do outro para um, tem que treinar, tem que saber mexer com ela. E a gente vai para o nosso exercício. Tá aqui, ó. Já está resolvido, esqueci de colocar aqui, mas segue o jogo. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho A mais B igual a 5 e A vezes B igual a 2. Quero saber A quadrado mais B quadrado. Olha aqui, ó. Eu tenho A mais B e AB. Sobra quem? A quadrado e B quadrado. Olha que belezinha. A mais B igual a 5, elevou os dois lados ao quadrado, tá aqui.
a quadrado mais 2ab mais b quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não esquece de elevar também o 5, tá bom? Elevei os dois lados ao quadrado e aí é só substituir. O AB troca por 2, como ele deu no nosso problema, e aí você chega na sua resposta passando esse 4, subtraindo para o outro lado. A quadrado mais b quadrado é 21. Tudo bem, amigos? Alguma dúvida? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar juntos aqui online no Instagram do colégio, no obj.saulo, acredito. Beleza? Vamos então para o nosso exercício 2. No exercício 2 a gente vai ter que fatorar. A gente tem a expressão dada, x² menos 6x mais 9, e você fala, pô, professor, isso é uma equação de segundo grau. Não, não é uma equação de segundo grau. Por que não é uma equação de segundo grau? Porque não tem uma igualdade. Se eu tivesse isso aqui igual a zero, beleza, aí você vai para o Bhaskara, vai para o subproduto, vai fazer o que você está acostumado. Mas não, eu não tenho que calcular a raiz dessa equação, eu tenho que simplesmente fatorar uma expressão. Eu olhando para essa expressão aqui já começo a desconfiar quem ela é, porque eu estou olhando aqui, eu tenho um quadrado na primeira e eu tenho um quadrado aqui na última. Pode ser que eles estejam embaralhados, eu organizo dessa forma, tá bom? Coloco o quadrado na primeira e o quadrado na última. E quem é esse cara do meio? É o menos 2 vezes o primeiro, tá aqui o x, vezes o segundo. O segundo é o número que eu elevo ao quadrado e dá 9, que é o 3. Olha que beleza. Se eu escrever essa expressão como x² menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 quadrado, eu vou obter a formulinha que eu estou acostumado, então o x menos 3 ao quadrado. Tá legal? Tá bonito? Tá entendendo tudo? Se você tiver dúvida, eu preciso que você me mande, tá bom? Vamos mais um aqui, ó. 16 mais 8m mais m². Como é que você faz para identificar? O 16 é um quadrado? É um quadrado. É o 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado, então ele é um quadrado. E o m², óbvio, é também um quadrado. Então eu tenho aqui o quadrado do primeiro, tenho aqui o quadrado do segundo. Testa aqui no meio, ó. Menos, ou não, mais, né? Tá aqui o mais. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 4 dá 8, tá legal, vezes o segundo m. Achou ele aqui, ó. 4² mais 2 vezes 4 vezes m mais m² é o 4 mais m². Essa parte da fatoração ela já não é mais tão intuitiva, então é preciso treino. Você precisa praticar para começar a reconhecer que ela é um quadrado perfeito, é um chamado trinômio quadrado perfeito. Então tem que treinar, amigos, tem que praticar. E se você pegar isso aí, é uma técnica muito boa que você começa a fazer exercícios de uma forma mais rápida, tá bom? Vamos então mais um exercício da PUC. Vamos misturar agora os dois módulos. Ele pede pra gente o valor dessa expressão, dessa fração, quando A é 51 e B é 49. Se você quiser substituir o A por 51, o B por 49, saiu fazendo conta que nem louco, dá pra fazer? Óbvio que dá. Dá certo, porém, você vai levar um tempo muito grande e possivelmente vai errar alguma conta, porque você vai fazer contas muito difíceis, tá legal? Então agora, como é que você vai fazer? Fatorando. Eu tenho aqui no meu numerador uma diferença de quadrados, no meu denominador eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, olha ele aqui, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Fatora ele, vai ficar nesse formato. Eu tenho no meu denominador A mais B vezes A mais B. Corta um deles com esse aqui de cima, vai sobrar pra gente só A menos B sobre A mais B. E ficou muito mais fácil substituir o A e o B nessa expressão aqui do que na expressão inicial. Tá bom? Espero que acredite em mim. Se você quiser, faz o teste aí. Fica à vontade, eu não sou louco. Eu estudei matemática, vou fatorar primeiro. Então tá aqui, ó, A igual a 51, B igual a 49. Substituiu, olha que beleza que fica o meu numerador. Vai dar 2. E o meu denominador, melhor ainda, vai dar 100. 2 dividido por 100 é o 2 centésimos.
0,02, letra A. Tudo bem? 4 agora. Meu Deus, complicou. Eu tenho agora x mais y mais z e eu tenho x mais y menos z. E ele pede pra gente o valor dessa expressão horrorosa. E como é que eu vou fazer para mexer com essa expressão? Vamos por partes. Olha só. O que eu tenho de informação é esses dois valores. X mais y mais z e x mais y menos z. Se por um acaso eu chamar o x mais y de A e o z de B, eu tenho A mais B, A menos B. Eu já vi isso. O nosso módulo anterior, né? A mais B, A menos B. Tá. E depois aqui embaixo, quem que aparece? Ó, o trinômio quadrado perfeito, x quadrado mais 2x mais 2xy mais y quadrado, menos z quadrado. Eu vou escrever essas três primeiras parcelas aqui como um quadrado, menos outro quadrado, vira o tal do a menos b quadrado, a quadrado menos b quadrado, não vira? Olha só, esse x quadrado mais 2xy mais y quadrado virou x mais y ao quadrado. Eu tenho esse menos z quadrado, menos z quadrado. Nesse caso eu tenho aqui, ó, x mais y igual a e z igual a b. Não foi isso que a gente tinha dito aqui em cima? Olha só, se eu escrever o x mais y como a e o z como b, vai virar a mais b vezes a menos b. Menos com menos vai ficar mais. Mais com menos vai ficar menos. Atenção no sinal, pessoal. Não pode errar sinalzinho, hein? Então, dessa forma eu tenho aqui os dois fatores, que são exatamente esses dois caras que o exercício nos deu. Eu tenho aqui x mais y mais z nesse segundo fator, x mais y menos z nesse primeiro fator. Substituindo os resultados vai ficar raiz de 3 vezes raiz quarta de 9. Como é que você faz para mexer nessa raiz quarta de 9? Escreve o 9 como 3 ao quadrado. E aí é só simplificar. Lembra a regrinha? Quem está por dentro vai por cima, quem está por fora vai por baixo. Quem está na sombra vai no sol, quem está no sol vai na sombra. Não era isso? Você aprendeu? A gente fez isso lá no nosso módulo 1, módulo 2. E você pegou o jeito da raiz. Você sabe mexer com ela. E você vai conseguir fazer esse exercício. Porque você é bom. E aí temos raiz de 3 vezes raiz de 3, obviamente, igual a 3. Letra C de coronavírus. Muito bem, amigos. Finalizando, obrigado pela presença de todos. Vamos para a live. Espero vocês. Beijos a todos.